Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Vamos ler juntos o verso 17? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Deus amado, todo-poderoso, 3 vezes santo, criastes pela palavra, recria nesta noite pela tua palavra novas vidas, Senhor. Manifesta-te, em nome de Jesus te pedimos. Amém. O capítulo 5, meus irmãos, desta carta de Paulo aos Coríntios, ele é fenomenal. Por quê? Porque Paulo compartilha conosco algumas das suas grandes e profundas tristezas. No entanto, e apesar de todas elas, ele confessa e afirma: não desanimamos. Ora, nós somos humanos e o desânimo é natural, até mesmo inevitável, quando a vida ela está saturada de tribulações, decepções e de tristezas. No entanto, Paulo afirmava e reafirmava, apesar de ter boas razões para estar abatido, desencorajado, desanimado, ele confessa: não desanimamos. E de onde ele extraía forças para não entregar os pontos, não desanimar, mas perseverar, servindo a Deus, fazendo a sua obra. Ele conta para nós no capítulo 5 as promessas de Deus em sua palavra. Deus nos prometeu a ressurreição dos mortos. Deus nos prometeu corpos espirituais, ressurretos, glorificados. Ele nos prometeu um edifício, uma casa eterna nos céus. Ele nos prometeu uma habitação celestial. E Ele nos preparou para esta obra, esta consumação da obra salvífica, a glorificação, prometendo-nos corpos espirituais, ressurretos e glorificados. Por isso, Paulo, meus irmãos, pela fé, vivia para agradar a Deus, fazia do agradar a Deus o sentido de sua vida, e o temor lhe tomava conta do coração, porque sabia que seria levado às barras do tribunal divino, a instância última do universo, para ser julgado de acordo com o que fez por intermédio do corpo, o bem e o mal. E quando, meus irmãos, ele pensa nisso, o seu coração se enche de temor. E então ele reafirma que a força motivadora da sua vida, o motor propulsor de tudo quanto ele era e de tudo quanto ele fazia, era o extraordinário, magnífico e maravilhoso amor de Cristo. Ele diz: o amor de Cristo me constrange, me impele, me motiva. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, é por causa deste amor que Jesus mostrou na cruz do Calvário, que Ele demonstrou concretamente. Não há maior amor do que esse, em alguém dar a sua vida. E Ele diz que dar a vida por alguém que vale a pena, talvez, quem sabe, alguém se arrisque, mas dar a vida por pecadores indignos como nós, não. Mas Deus nos deu o seu Filho se entregou por nós,
Jesus nos amou e pelo seu sangue, sua morte na cruz do Calvário, ele nos libertou. Nós lemos isso no livro do Apocalipse. E Paulo diz: esse amor maravilhoso de Jesus é que me compele, que me impele, é o que me faz ser o que eu sou e fazer o que eu faço. Se eu busco santidade, não é porque a igreja me manda, mas é por causa desse amor maravilhoso que ele demonstrou para comigo. Eu o amo porque ele me amou primeiro. Então, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele nos ensina que a morte de Jesus foi uma morte representativa e substitutiva. Ele nos substituiu e nos representou na cruz do Calvário. Por isso, quem nele crê morreu com ele e através dele pagou a sua pena para com Deus. Logo está justificado do pecado. E aí o apóstolo Paulo nos ensina sobre o alvo da vida. E eu quero lhe perguntar: você sabia que o alvo da vida se transforma na razão da sua existência? Aquilo para o que você vive se torna a razão do seu existir. Quando um homem vive para uma mulher, ela é a razão da vida dele. Quando uma mulher vive para os filhos, ela se torna o sentido do seu existir. No entanto, quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, nós passamos a viver para um outro alvo. Paulo diz: Cristo morreu e ressuscitou para que os que vivem, para que os que foram regenerados, nascidos de novo, vivificados pelo poder da cruz, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu para que eu não viva mais para mim mesmo. Ora, esta declaração dos versos que antecedem aos que acabamos de ler, deixa claro que antes da conversão, o homem vive para si. Ele faz de si mesmo o seu próprio Deus, o próprio alvo da sua vida. Por isso, aquilo que lhe proporciona prazer, satisfação, felicidade, é o sentido da vida. Ele vive para si, em função de si. Tudo que ele faz por causa de si mesmo. Ele se torna o seu próprio Deus, a razão da sua própria vida. Mas quando uma pessoa encontra-se com Jesus, ela não vive mais para si, ela passa a viver para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Ela passa a viver para Jesus. Esse é o alvo da existência, esse é o sentido da vida. Se você vive para agradar-se, e se você mesmo é o alvo de tudo que você faz e então você é o seu próprio Deus, você vive para si. Se você vive para os outros, então os outros são a razão da sua vida. Mas se você vive para Jesus, Ele é a razão do seu viver. E uma pessoa verdadeiramente convertida, ela faz de Cristo o alvo do seu existir, porque a Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor, soberano sobre a vida daqueles que estiverem sob o seu jugo, sob a sua égide, sob o seu senhorio. É por isso que o Senhor não aceita quando lhe abordam dizendo: Senhor, Senhor, no entanto, vivem uma vida de desobediência, fazendo o que Ele reprova e deixando de fazer o que Ele ordena. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós que a verdadeira conversão, além de trocar, de substituir a nós mesmos como alvo da vida e razão de viver por Jesus Cristo, este encontro de vida com o Salvador produz outros resultados em nós, outras mudanças. Produz uma mudança de paradigma, de valores, de padrões e de critérios para avaliar as coisas e avaliar as pessoas. Paulo diz no verso 16, assim: daqui por diante, ou seja, após a conversão, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. Quais são os padrões humanos
Quais são os critérios humanos para avaliar as coisas e as pessoas? Se uma pessoa entra com uma roupa de marca e ela chega no culto com um carro de primeira, nós concluímos que esta pessoa é importante porque ela tem dinheiro. Então, os padrões humanos de avaliação, quem tem quando Deus mandou Samuel ungir um dos filhos de Jessé para reinar sobre Israel, Samuel adotou os padrões e os critérios humanos. E quando ele viu um homem bonito, alto e forte, disse: é esse. Mas não era um rapaz franzino, era alguém que não era considerado nada. A Bíblia diz: bem-aventurados os que choram, o mundo diz que são os que estão rindo. A Bíblia diz que felizes são os pobres, e o mundo diz: não, são os ricos. Os padrões de Deus são diametralmente opostos aos padrões humanos. A Bíblia diz que João Batista era grande aos olhos de Deus, mas aos olhos dos homens, um louco, um excêntrico, um homem barbado que se vestia de pele de animais, comia gafanhotos e mel silvestre e vivia no deserto. Tem figura mais esquisita, excêntrica do que João Batista? Aos olhos dos homens, um homem absolutamente anormal, atípico. Aos olhos de Deus, um homem grande. Os critérios de Deus são diferentes dos critérios dos homens. E Paulo está dizendo: daqui por diante, a partir do momento que eu conheci Jesus, os meus critérios para avaliar as coisas e as pessoas, esses critérios foram alterados. O que para mim era lucro, agora eu considero prejuízo. Os irmãos observem a inversão de valores. É como se você colocasse de cabeça para baixo. Se eu lhe pedisse: faça uma lista colocando o que você considera prioridade máxima e vá descrevendo até aquilo que você considera a coisa menos importante no mundo, e você então virasse essa lista de cabeça para baixo e dissesse: o que eu consideraria em último lugar agora se torna o primeiro lugar. Quando conhecemos Jesus, mudamos. Jesus, meus irmãos, ele falou isso para nós. Ele disse o seguinte: os irmãos podem ouvir a leitura de uma palavra que o Senhor Jesus disse aos fariseus. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois o que é elevado entre os homens perante Deus é abominação. Os irmãos observem como aquilo que entre os homens é considerado elevado, importante, para Deus é abominação. São critérios diferentes. Para o mundo, importante é quem tem dinheiro, quem usa roupa de marca, é aquela pessoa que tem dentro dos padrões da estética a beleza que a sociedade existe. Essa pessoa é importante. E Paulo está dizendo: de agora em diante, eu não conheço mais as pessoas de acordo com esses critérios humanos, carnais, imorais, amorais, corrompidos. Agora eu entendo e percebo tudo de uma outra maneira. E ele vai confessar dizendo: ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos. Observem, Paulo, com certeza, criado aos pés de Gamaliel em Jerusalém, ou ele ouviu Jesus pregando, ou pelo menos chegou ao seu conhecimento que havia um novo profeta pregando. Se ele o conheceu ou não pessoalmente, ninguém sabe. Mas pela idade de Paulo, pela data que Jesus foi crucificado, e o fato de ter nascido em Tarso e educado aos pés de Gamaliel em Jerusalém, Paulo foi contemporâneo do Senhor Jesus. E Paulo conheceu Jesus segundo os padrões humanos. O que significa isso? Significa que Paulo avaliou Jesus do ponto de vista meramente humano. E ele concluiu: é um falso Cristo, é um falso Messias, ele é um impostor.
Ele é uma ameaça à nossa nação. Esse homem tem que morrer, seus seguidores têm que ser presos, têm que morrer. Por isso Paulo o odiou, o considerou alguém indigno de viver, um herege e um blasfemo. Por quê? Porque ele avaliou Jesus segundo os critérios meramente humanos. É por isso que você compra um livro de sociologia e o sociólogo, ele fala de Cristo a partir de uma interpretação meramente sociológica da pessoa de Jesus e do movimento dele. Se você compra um livro de um psicólogo, ele fala de Jesus do ponto de vista da psicologia. Se você lê um livro de um político ou de um grande líder, ele destaca os valores e os princípios de lideranças que Jesus manifestou quando liderou o seu grupo. É uma maneira meramente de considerar Jesus. Mas no final das contas, quando você pergunta a todas estas pessoas que tanto enaltecem a genialidade de Cristo, se para eles Jesus é o Filho de Deus, o eterno Criador dos céus e da terra, eles vão dizer: não, ele foi um grande homem, um grande líder, um grande ético, um grande moralista, um operador de milagres, mas um homem, nada mais do que um homem, embora um homem especial. Quando os irmãos lerem sobre a vida de Leon Tolstói, por exemplo, esse homem que viveu no final do século XIX, morreu no início do século XX. Ele, meus irmãos, por causa da sua leitura dos evangelhos, ele alterou radicalmente o seu modo de vida. Passou a confeccionar suas próprias roupas, seus próprios calçados. Ele passou a plantar e a colher e a comer e se alimentar do que ele mesmo produzia. Ele abriu mão de direitos autorais de suas obras. Esse homem não mentia, esse homem não roubava, ele assumiu integralmente toda a mensagem de Cristo. Foi um grande pacifista, um analista crítico da política e da religião. Mahatma Gandhi se baseia fundamentalmente nos livros e no pensamento de Tolstói para fazer o que fez na Índia, todos nós sabemos. No entanto, quando você pergunta para Léo Tolstói quem é Jesus, ele diz: um homem, nada mais do que um homem. Ele não diz: não é o Filho de Deus. O caráter e a conduta daquele homem dão de 10-0 no meu e no seu. Viveu exatamente como o Sermão do Monte manda. Ele fez literalmente tudo o que Jesus mandou fazer, tudo. Mas quando você pergunta, você confessa que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo? Ele diz: não, ele era um homem. Quando você consulta Gandhi e pergunta Mahatma Gandhi quem é Jesus para você? Um homem, alguém que o inspirou, alguém que torneou, configurou toda a sua vida. Mas um homem, nada mais do que um homem. Ou seja, são modos de conhecer meramente humanos. Mas o conhecimento, aí Paulo vai dizer: e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Porque Paulo, quando foi confrontado pelo próprio Cristo, conheceu que ele era o verdadeiro Deus, a vida eterna, o Salvador do mundo, o genuíno Messias de Deus. E ele se converteu a Cristo. Por quê? Porque ele recebeu a revelação do Pai. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz: Pedro, tu és feliz. Sabe por quê? Porque foi o Pai quem revelou isso para você. Quando os 70 voltam alegres da missão evangelística, Jesus disse que aprouve a Deus o Pai esconder a verdade dele dos arrogantes, dos intelectualmente orgulhosos. Mas para os humildes, Deus abre o seu segredo, Ele conta a sua verdade, porque assim é do seu agrado. Por isso Jesus disse: ninguém conhece o Pai, só o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O conhecimento de Deus o Pai e de Deus o Filho é produto da revelação. É conhecer de um modo espiritual, pela via da revelação, e não pela via da pesquisa, da razão e assim por diante. Paulo reconhece que agora Jesus é o seu Senhor, ele vive para ele,
E esse encontro revolucionou o seu modo de pensar e de entender a vida e a própria realidade. Então ele prossegue dizendo, portanto, qual é a conclusão de tudo isso? Se alguém está em Cristo, é nova criação. As traduções antigas dizem criatura, não é a boa tradução, porque criatura dá a ideia de uma coisa bem pessoal, é nova criação. Meus irmãos, a mensagem da Bíblia é que Deus criou tudo e todas as coisas, mas o pecado do homem trouxe uma queda, e quando o homem caiu, e por ser ele o representante de toda a criação caiu com ele. Todos os problemas com a terra, com o planeta, os maremotos, os terremotos, os tsunamis, todas as pragas, todas as coisas da natureza que tramam contra o homem, produzindo desgraças, é produto da queda. O homem caiu e o universo caiu com ele. Então Deus, santa, livre e soberanamente, decidiu criar novos céus e nova terra. Ele decidiu recriar, criar de novo, através do seu Filho. A Bíblia diz que essa criação foi feita por Deus, por intermédio dele, Jesus. E sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Agora, Deus está recriando uma nova criação. E todos aqueles que estiverem em Cristo serão novas criaturas e participarão da nova criação de Deus. E assim como, para pertencer e participar desta criação, nós tivemos que nascer. Para participar da nova criação divina, é necessário um novo nascimento, a regeneração, ser uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura e faz parte da nova criação de Deus. Se os irmãos lerem o livro do profeta Jeremias, encontrarão Deus prometendo um novo pacto. Deus prometendo dar um novo coração, um novo espírito. Deus está prometendo, segundo o livro do profeta Isaías, criar novos céus e nova terra, onde há justiça, saúde, paz, alegria e felicidade. E se os irmãos lerem o livro do Apocalipse, verão que os 2 últimos capítulos do livro do Apocalipse descrevem a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Se alguém está em Cristo, Deus em Cristo está recriando todas as coisas. E se alguém está em Cristo, esta preposição em, ela deixa claro que Cristo é a área, é a esfera onde uma pessoa está inserida. Ele está em Cristo. E estar em Cristo é estar no corpo de Cristo. A igreja é o corpo dele. Você não pode estar em Cristo e não estar na igreja. Quando uma pessoa afirma Cristo, mas nega a igreja, ele ainda não se converteu, porque ele ainda não entendeu que a igreja é o corpo. E eu não posso estar na cabeça sem estar no corpo. Estar em Cristo é estar na pessoa do Salvador e também estar no corpo dele. É por isso que quem está com Jesus ama a igreja, não abre mão da igreja, e quem abre mão da igreja provavelmente ainda não conheceu verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que está em Cristo é nova criação. Deus, pelo poder do seu Espírito, nos regenera. Fomos gerados por nossos pais, mas Cristo, pelo seu Espírito, nos regenera, nos gera de novo. E o universo aguarda a sua regeneração. Jesus falou disso. Jesus, meus irmãos, no Evangelho,
Ele falou sobre esta regeneração. No Evangelho de Mateus, Jesus disse: então Jesus lhes disse, em verdade, digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus chamou a transformação do universo de regeneração. Então há uma regeneração individual e há uma regeneração universal. A criação será regenerada. É isso que Paulo vai dizer na preciosa e a mais teológica de todas as cartas, a sua carta aos Romanos. O apóstolo Paulo, meus irmãos, fala exatamente disto, quando ele diz o seguinte: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja liberta do cativeiro da degeneração. Toda a criação encontra-se agora, diz Paulo, em um cativeiro da degeneração, mas haverá uma regeneração de toda a criação de Deus. Por isso, meus irmãos, nós lemos no livro do Apocalipse esta mensagem magnífica. Então vi um novo céu e uma nova terra. Deus está recriando, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava assentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Novo céu, nova terra. Por isso, Pedro, meus irmãos, em sua segunda carta, ele diz exatamente o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Deus criou, Deus está recriando. Fomos gerados, Deus está nos regenerando. Em Cristo, é em Cristo que Deus está operando nova vida, novo céu, nova terra. Se você estiver em Cristo, você estará participando da nova criação divina. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Uma nova criatura no novo céu, na nova terra, porque este céu e esta terra passarão. Isso significa que, se você quer participar da nova criação de Deus, restaurada, regenerada, você precisa estar em Cristo, porque assim como Deus, por intermédio de Jesus, tudo criou, também por intermédio de Jesus, tudo recria. E quem está em Cristo faz parte da nova criação de Deus. Se você quer fazer parte
das coisas novas que Deus está criando, e não perecer com estas coisas que vão passar, então só tem um jeito: é dirigir-se para Cristo, é ajoelhar-se espiritualmente aos pés da cruz, é olhar para o Cristo crucificado, saber que Ele morreu por você, em seu lugar, pagando o seu débito com Deus, quitando a sua dívida com Deus, livrando você de pagar com a sua própria vida a morte eterna, e nascendo de novo, revivendo pelo poder da cruz, para fazer de Jesus o alvo da sua vida e a razão do seu existir, para passar a conhecer agora tudo e todos com outros paradigmas, com outros critérios e com outros padrões, não mais os padrões carnais, mundanos, os valores dessa sociedade que deu as costas para Deus, mas com parâmetros e valores espirituais. Então você entenderá que os últimos serão os primeiros. Feliz é quem chora, não é quem ri. Feliz é quem é pobre, não é quem é rico. Então estes valores truncados, que é a contracultura cristã, é uma proposta radicalmente diferente da que nós contemplamos na nossa sociedade. Tudo isso vai passar, porque em Cristo Deus está fazendo um novo céu, uma nova terra. Por isso a Bíblia fala do novo cântico. Só canta o novo cântico quem é nova criatura. Quem participa da nova criação canta um cântico novo. Quem não participa desta nova criação de Deus continua cantando as canções do mundo, que enaltecem o amor humano, as coisas humanas, e fazem deles e delas a razão da própria vida. Se você quer ser uma nova criatura e participar deste projeto maravilhoso de Deus, do novo céu e da nova terra, então não tem outra saída. Jesus é o caminho, Jesus é o único que pode lhe salvar. Em Cristo, unido a Ele, você é parte da nova criação. E quem está em Cristo está na igreja. Você não pode estar em Cristo e fora da igreja. Quando a igreja não está nos seus planos, é muito provável que você ainda não se converteu, porque a igreja é o corpo de Cristo. Quem ama a cabeça, ama o corpo. É impossível amar a cabeça e odiar o corpo, ou amar o corpo e renegar a cabeça. Em Cristo significa na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Se tem vivido para si mesmo, saiba que Jesus morreu e ressuscitou para que você passe a viver para Ele. Ele será o alvo e o sentido da sua vida. Ele operará uma profunda transformação em seu coração e você vai reavaliar tudo à luz da sua fé. E você será uma nova criatura e participará desta nova criação de Deus. Pedro diz que este universo será dissolvido pelo fogo, e sabendo que isso acontecerá, porque este céu e esta terra serão substituídos pelo novo céu e pela nova terra, eu lhe pergunto: você quer participar da nova criação? Então corra para o Filho de Deus, reconheça-o como seu Salvador, como seu Senhor, e com certeza a misericórdia divina o alcançará. Portanto, entregue o seu coração ao Filho de Deus. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Todo-Poderoso nesse momento.